Prezados irmãos, prezados amigos, Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Dando sequência aos nossos estudos desta noite, posso dizer-vos acerca do tempo. Cada minuto, cada segundo é de um valor infinito, porque é o representante de uma eternidade inteira. Palavras breves e profundas, escritas pelo grande poeta alemão Goethe, que nos legou aquela obra imortal, o Doutor Fausto, o Fausto de Goethe. Interessante, é uma obra espírita, mediúnica. Lá no seu prólogo, ele diz o seguinte: de novo, sombras amigas, sou vosso. Entregou-se às sombras amigas para realizar aquela obra gigantesca de escrever o Doutor Fausto, onde aparecem temas os mais variados, evidentemente, que eu não vou expor aqui desses temas, mas quis apenas apontar o aspecto mediúnico da obra de Goethe. Bem, refleti. Ali no prólogo ele faz uma invocação, pede ajuda às sombras amigas, aos espíritos guias, para enfrentar aquela batalha que era tarefa difícil de escrever uma obra daquele teor. Com isso, ele está ensinando-nos também, porque temos à nossa frente uma obra estupenda, grandiosa, para realizarmos. É cumprirmos o nosso dever. O dever é a obrigação da criatura para consigo mesma primeiro. Santo egoísmo. Depois, para com o próximo. O dever é a lei da vida. É assim que o mentor espiritual em o Evangelho segundo o Espiritismo começa, fazendo esta dissertação acerca do dever. O dever, disse lá o mentor espiritual, é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, depois para com o próximo. E no final da lição, no último parágrafo, ele diz, é a obrigação para com Deus. Interessante isto, né? Aí eu tirei o moral. Achei que a sentença ficou assim um tanto longa, então eu a recompus da seguinte maneira: o dever é a obrigação da criatura para consigo mesma primeiro, depois para com o próximo. Coisa interessante essa. Sim, parece que há uma contradição com a mensagem de Jesus, mas eu aprendi isto com o Mestre, o Senhor Jesus. É aquilo que eu chamo de o santo egoísmo. Está a palavra santo, porque eu preciso estar bem. Vós precisais estar bem para que possais praticar o bem. Se não estivermos bem, o que acontece? Perturbaremos os outros. Se nós estivermos bem, nós podemos praticar o bem. Praticando o bem, desaparece o egoísmo e fica a santidade. Santidade é sinônimo de saúde. Então é desta maneira. Eu aprendi isso com quem?
com Jesus Cristo. Amai o próximo como a vós mesmos. Então nós temos de nos amar primeiro. Depois, nós vamos amar o próximo com esta medida com que nós nos amamos. Então, nós precisamos estar bem para que possamos praticar o bem. Não sei se vós entendestes. Bem, pode haver contradições aí, isto é, recursos retóricos. O que é retórica? É a arte de convencer pela palavra. É uma arte, hein? De convencer pela palavra. Então a gente usa assim. Eu estou estudando modernamente uma obra de Platão, Sócrates, onde Platão é o médium e Sócrates é o mentor espiritual, semelhantemente ao que acontece com Chico Xavier. O médium e Emmanuel é o mentor que dirige, que coordena. Bem, esta obra que eu estou estudando é sobre o significado das palavras, da retórica, do discurso. Vós podeis, se quiserdes estudar, mas não precisais fazê-lo, porque eu estou fazendo, eu faço e vou expondo aqui para vós. Não sei se vós tendes tempo para isto, suponho que não. Eu tenho, estou numa vida muito ociosa. Então, é assim que eu posso estudar o Cratilo. É uma obra de Platão. O pessoal escreve Crátilo, está errado. Cratilo, duas tônicas. As palavras gregas têm duas tônicas. Platão. Sócrates. E o povo não obedece, não segue a fonética do grego. Então, estou estudando o Cratilo quando ele estuda o significado das palavras. As palavras, o vento leva. Será que esta palavra condiz com esta coisa? Longe, longe está disso, mas servem as palavras. E eu me lembro lá da gramática, quando eu estudava lá no chamado ensino fundamental. Antigamente era ginásio, as coisas se modificam. Antigamente era o ginásio, no Marques da Cruz. As palavras servem para nós comunicarmos as ideias e os pensamentos. As palavras servem para comunicarmos as ideias e os pensamentos. São úteis, portanto, provisoriamente, porque nós pensamos. Nós estamos ainda muito atrasados. Precisamos pensar. Nós pensamos. Os espíritos superiores não pensam. Oh, escândalo, Marília. Os espíritos superiores não pensam. Quando a gente lhes fala de alguma coisa, eles vão conhecer estas coisas não através dos pensamentos, mas eles entram em contato direto com a coisa. Porque os pensamentos estão entre o objeto e o sujeito, alterando o significado verdadeiro da coisa. Mas, aí eu me lembro nesta hora, improvisadamente, do mestre Pascal, Blaise Pascal, um espírito de escola, que compareceu na codificação espírita, ali escrevendo aquela mensagem, a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade. O que é a verdadeira propriedade? É constituída da inteligência, dos conhecimentos e das qualidades morais, disse Pascal. Ele disse, no entanto, que o homem é um caniço, o mais frágil da natureza. Um caniço, o mais frágil da natureza. Mas é um caniço pensante. E ele disse que uma gota, um sopro, é suficiente para o matar. Mas mesmo quando todo o universo se reunisse
para esmagá-lo, o homem seria maior do que o universo, porque ele sabe que morre e o universo não sabe nada. É de lá, é dos pensamentos, disse ele, que é preciso o homem se reerguer, e não do espaço e do tempo. E conclui: Travaillons donc à bien penser. Vou traduzir. Trabalhemos, pois, para bem pensar. Então, os pensamentos são importantes. Os espíritos superiores já se libertaram desse recurso. Trabalhemos, pois, para bem pensar. E é para isto que aqui nós nos encontramos, para aprendermos e praticarmos o bem pensar com os mentores espirituais que pensam bem. Eles têm já o bem pensar, mas há aqueles que não mais precisam disso. Bem pensar. E a mensagem espírita compareceu-nos numa época oportuna para insinuar-nos a bem pensar e até a nos ensinar a bem pensar. Insinuar é uma coisa, insinuar é apontar, é indicar. Ensinar é transmitir aquilo que se tem nas mãos para o aprendiz. Isto é ensinar. Então a mensagem espírita compareceu no mundo para insinuar-nos a bem pensar, para ensinar-nos a bem pensar. Bem, estou falando essas coisas arrancadas do fundo do coração, do fundo da razão, coração e razão. Pedi à nossa companheira de atividades aqui na Irradiação Espírita Cristã que me lesse do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Luz da Evolução. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro Luz da Evolução. Na palavra eloquente do grande pregador espírita, Luís Monteiro de Barros, numa conferência há umas décadas, talvez mais de 4, aqui em Goiânia. E eu guardei bem, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro Luz da Evolução. Expressão, Dr. Luís Monteiro de Barros. Já deve ter voltado para casa, mas me visitou nesta hora. E quero ensinar-vos e insinuar-vos uma coisa muito importante, porque aqui é uma sala de aula. Quando eu vejo alunos à minha frente, eu quero ministrar uma aulinha. Sim, quero insinuar-vos e ensinar-vos o quê? A dialogar com os bons espíritos. Isto é possível? Sim, é tão simples. Com quem eu aprendi isto? Aprendi-o com um dos precursores da doutrina espírita, René Descartes, que nasceu entre nós em 1596 e voltou para casa em 1650. René Descartes, ele escreveu algumas obras básicas para nos instruir. A primeira delas foi Regras para a Direção do Espírito. Primeira vez que pronuncio isto aqui desta maneira. A primeira obra de René Descartes foi esta. Esta no presente eu digo. Regras para a direção do Espírito. Alguns não gostam de pronunciar espírito, então traduziram regras para a direção da inteligência. E vem muito a propósito eu dizer isto para vós nesta hora, quando nós estamos numa aulinha, buscando estudar
buscando aprender. Qual é a primeira regra? Quantas são elas? 21. 3 vezes 7. Eu gosto do número 7. Eu nasci em 1937. Nesta agora. Bem, a primeira das 21 regras, viu, Cristina? Você tem que decorar. Vai cair na prova. Certo? Viu, Zilda? A finalidade dos estudos. A Luciana está estudando este livro, Livro dos Espíritos, livros outros, todos vós também estáis estudando num curso que há na irradiação espírita cristã. Então eu digo para todos esses aprendizes, esses alunos, qual é a finalidade dos estudos? Regra primeira das 21 regras para a direção do Espírito. Estais curiosos, ansiosos para saber. Os estudos devem ter por fim dar ao Espírito uma direção que lhe permita proferir juízos sólidos e verdadeiros sobre tudo o que se lhe apresenta. Que coisa fantástica! Repito, os estudos devem ter por fim dar ao Espírito uma direção que lhe permita proferir juízos sólidos e verdadeiros sobre tudo o que se lhe apresenta. Sim, esta regra é de ouro, é fantástica, é maravilhosa. Diz-nos da finalidade grandiosa dos estudos. Devem ter por fim direcionar o Espírito para que ele possa ter juízos sólidos e verdadeiros sobre tudo o que se lhe apresenta. Estamos aqui corporificados momentaneamente. Ah, meu filho, me disse a minha mãe, através de Chico Xavier. Meu filho, a vida na terra é tão curta. Basta um só momento e as mais sólidas construções do homem se desmoronam. A vida na terra é tão curta. Basta um só momento e as mais sólidas construções do homem se desmoronam. E o mentor espiritual, no capítulo 20, número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu no final da mensagem: empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa vida, por mais longa vos pareça, mais não é do que um curto instante na eternidade. E cada minuto, cada segundo é de um valor infinito, porque é o representante de uma eternidade inteira. Aprendamos, sim, a dialogar com os mentores espirituais. Quem me ensinou? René Descartes. Lá na sua segunda obra, Le Discours de la Méthode, o discurso do método. Ah, bem, volto um pouquinho, referindo-me às regras para a direção do Espírito. Ele comentou e explicou 18 regras e deixou as 3 últimas sem comentário. Para quê? Para que nós pudéssemos fazê-lo, para que nós pudéssemos realizar a interpretação e comentar as 3 últimas regras para a direção do Espírito. O segundo livro, o discurso do método, que é uma coisa fantástica, extraordinária, constituído de 6 capítulos ou 6 partes. As 2 últimas partes são dedicadas à medicina. E ali nós encontramos na 5ª parte uma referência à informática, hoje tão falada, praticada. Mas o aparelho de René Descartes é superior
aos mais aperfeiçoados. É o autômato, l'automate. O autômato de Descartes conversava com a gente lhe fazia uma pergunta e ele nos respondia, e ele nos fazia perguntas e nós tínhamos de responder. Descartes o imaginou, o elaborou mentalmente, porque ele o conhece, ele o viu, ele o vê. Assim, aquilo que nós descobrimos aqui na Terra são meras sombras da árvore. E nós ficamos perturbados diante de tudo o que nos acontece. A sombra da árvore é o mito da caverna de Platão. Bem, dedicada à medicina, dedicada à ciência, à filosofia, ensinando-nos a bem pensar. É de lá, é dos pensamentos que é preciso o homem se reerguer. Travaillons donc à bien penser. Trabalhemos, pois, para bem pensar. E depois, mais tarde, André Luiz nos domínios da mediunidade. Nossos pensamentos geram os nossos atos. E os nossos atos geram pensamentos nos outros. Eis a grande responsabilidade. Nossos pensamentos geram os nossos atos. Então nós vamos trabalhar para bem pensar, para também bem agir. Porque os pensamentos geram os atos. Bem, volto ao discurso do método. A Terra é a morada das opiniões. Já escrevera Pitágoras, no século VI a.C., a Terra é a morada das opiniões, e Herculano Pires, comentando este pensamento de Pitágoras, escreveu, disse, as opiniões não são a verdade, são palpites. Bem, mas eu passei um zap para o Herculano e disse-lhe, mestre, há uns palpites bons, há umas opiniões boas. Devemos buscá-los? Sim, verdadeiramente, concordou comigo, porque eu já concordara-me com ele. Já me concordara com ele. Herculano Pires, um baluarte do Espiritismo no Brasil, grande filósofo. Conheci-o pessoalmente. E depois agora só por meio de zap. Ou por meio dos seus livros. Lendo-os, O Espírito e o Tempo, obra excelente, que me permite dialogar com Herculano Pires. E volto à parte primeira do discurso do método. Parte primeira, parágrafo 7. Ler os bons livros é dialogar com seus autores que viveram há séculos. Compreendestes? Ler os bons livros é dialogar com seus autores que viveram há séculos. Agora, nós temos de aprender a dialogar com esses autores dos bons livros. Temos de aprender, e é o que quero ensinar-vos, insinuar-vos. Temos de fazê-lo, esta leitura, com adoração. O que é adorar? É pintar com ouro para si. E Clarice Lispector, em Perto do Coração Selvagem, capítulo 12, nos diz que adorar é o que é verdadeiramente ter fé em Deus. Adorar é o que é verdadeiramente ter fé em Deus. Então a gente deve ler e estudar com fé. Aí estabelece-se a comunhão magnética entre a inteligência do aprendiz de hoje e a mente do instrutor que viveu há milênios. Disse o mentor espiritual, em Falando a Terra. Vós conheceis este livro? Foi o primeiro livro que eu comprei, em 1965. Escrevi lá, na primeira página, 1965.
deixei de comprar meus docinhos e vi lá na vitrine de uma livraria na minha cidade natal um livro falando à terra. Achei aquele título curioso. Comprei. É um livro que eu estudo ainda hoje e que vos indico. O primeiro capítulo é a mensagem de Rui Barbosa, Oração ao Brasil. Que coisa maravilhosa nesta época que o povo fala assim, por falta de observação, que o Brasil está em caos, não sei o quê. Imaginação ruim. Vamos imaginar coisas boas. Ali em Oração ao Brasil, nós podemos compreender muita coisa da missão do Brasil no concerto das nações, na sinfonia das nações, berço de triunfos esplêndidos, o Brasil, aberto à glorificação do Cristo, que possam ecoar em teus santuários e caminhos, vales e montanhas, a palavra imortal do Mestre da Galileia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sim, Oração ao Brasil, de Rui Barbosa, é uma peça literária esplêndida. É o primeiro capítulo de Falando à Terra. Quase que, lamentavelmente, eu não me lamento de nada, não tenho queixas, quase que a Federação Espírita Brasileira não numerou os capítulos. Aparecem os capítulos sem número. Agora a Fonte Viva tem os capítulos numerados. Manda um recado para eles. Então, mas lá há uma lição cujo título é A Escola. A Escola. Lá existe aquela mensagem grandiosa do professor Demétrio Nunes Ribeiro. No parágrafo 39, nós encontramos estas palavras: pela leitura, e eu botei, com fé, com adoração, estabelece-se a comunhão magnética entre a inteligência do aprendiz de hoje e a mente do instrutor que viveu há milênios. Descartes fala que viveram há séculos esses autores dos bons livros, com quem devemos dialogar. E o professor Demétrio foi além, que viveram há milênios, e botou a expressão forte, a comunhão magnética. E é por este processo que nós entramos em contato com os autores dos bons livros. Então estabelece-se o diálogo, nós precisamos aprender isso. O que é isto? Mas não é do que desenvolvimento mediúnico. Desenvolvermos assim a mediunidade através do estudo sério, na definição de Allan Kardec aos espíritas de Bruxelas, num discurso extraordinário na Revista Espírita de 1864, falando-nos do estudo sério. Por isso nós temos aqui uma escola, e esta escola deve se preparar. Esta escola da irradiação espírita cristã deve se preparar sempre e sempre, como já o tem feito, dia a dia, crescendo, evolvendo, no estudo sério. Não é mera leitura, passando por cima, a vol d'oiseau, como dizem os franceses, a vol de pássaro. Não. Estudo sério. Frase por frase, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, da obra da codificação, linha por linha. Foi por isso que me motivou tudo isso que eu estou falando agora. Improvisado, sei lá, é verdade, eu sei cá comigo. Bem,
sei alguma coisa, mas a gente não sabe nada. Nós temos noções, precisamos trabalhar para termos conoções, conhecimento, mas as noções servem. E disse o mestre Confúcio, tá bem, muito bem, lá no capítulo 14 dos Analectos, Analecto 35, em meus estudos, começo de baixo e vou em direção às coisas mais elevadas. Mestre Confúcio, lá na China, em meus estudos, começo de baixo e vou em direção às coisas mais elevadas. E muita gente me pergunta assim, às vezes, como é que eu faço para estudar a doutrina espírita? Aí que está, é muito difícil. Mas a gente indica. Há algumas obras subsidiárias que nos ajudam a entrarmos nos subsídios, que são as obras fundamentais, as obras básicas. A mensagem espírita na codificação não é coisa que se aprende brincando por mera leitura, mas estudando. A vida, me lembro agora de Camões, a vida militar prestante não se aprende, Senhor, na fantasia, senão vendo, tratando e pelejando. Nem me falta na vida honesto estudo, com larga ou longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Nem me falta na vida honesto estudo. Honesto estudo é o estudo sério de Allan Kardec. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho é o dom, que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Podemos aprender, desde que sigamos o conselho dos mestres, e ele ainda diz lá nos Lusíadas, buscai conselhos, só de experimentados, que viveram largos anos, largos meses, posto que em ciência muito cabe, mas em particular o esperto sabe. O que é o esperto? O experiente. Em particular, o experiente sabe. Buscai conselhos, só de experimentados, que viveram largos anos, largos meses, posto que em ciência muito cabe, mas em particular o experiente sabe. Bem, estudar. Gosto de induzir as pessoas a estudar. E nós temos o livro, vem de liber, latim, libre, de onde veio liberdade. Livro pode dar-nos ou ensejar a conquista da liberdade. E muitos pensam assim, mas eu já estou idoso, estou velho. Gente, não se iludam com isso, é uma ilusão muito ruim. Não. O mestre psicopedagogo israelita Reuven Feuerstein, 15 anos viveu ele no campo de concentração nazista. Saindo de lá, pegou aquelas crianças que ali estavam maltratadas, famintas, retardadas, e levou-as para o seu instituto e as recuperou. E ele, quando esteve no Brasil, aos 94 anos de idade, a revista publicou em letras grandes: a inteligência se aprende, e eu trabalho isso em mim. Tinha 94 anos de idade. Aí passei um zap para ele. Meu amigo, agora, depois que eu li aquilo, fiquei impressionado. Falei, mestre, escuta, o senhor disse que a inteligência se aprende, e a paciência, e a habilidade, e a memória. E ele me disse, tudo se aprende, tudo depende da inteligência. A memória, a habilidade, a paciência. Utilize bem, disse-me ele, utilize bem a inteligência aplicada a tudo isso, e tudo isso vai se desenvolver
vai se aprender. Aí então, hoje, quando eu fui tentar trabalhar um pouco, que eu fiz? Abri o Evangelho, e meus olhos caíram sobre estas palavras, menos de 4 linhas. Menos de 4 linhas. Que a nossa irmã leu inicialmente. Palavras de Allan Kardec, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, parágrafo 2. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, parágrafo 2. Meus olhos caíram ali e eu fiquei impressionado com um verbo que Allan Kardec aqui empregou. É o verbo ver. Ver, ver, repito, muitas vezes, 99 vezes, milhares de vezes. Ver, para o crente e, sobretudo, para o espírita. Muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. É o tema de que falei desde o início. A vida atual não passa de um simples ponto entre o passado e o futuro. É o que diz Allan Kardec aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem espírita prepara-nos para vermos, é o verbo ver, esta verdade. E há muita gente que fica perturbada por não ser capaz de ver isto, que a nossa vida é um simples ponto entre o passado e o futuro. Medir o passado? Podemos. Medir o futuro? Não podemos. Medir o passado? Nós podemos. Bilhões, bilhões, bilhões de anos. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar e montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui o animal e no instinto da fera alcancei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Sim, nós sabemos que fomos o átomo vibrando entre as forças do espaço. Agora, o que seremos, o nosso futuro é imensurável. Mas, 540 do Livro dos Espíritos, começamos pelo átomo. Os espíritos de luz também começaram pelo átomo. Está lá na resposta à questão 540. Tudo se encadeia em a natureza, do átomo ao arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, entre o passado e o futuro, há esta nossa vida, e Allan Kardec diz que ela é apenas um simples ponto. Mas nós não vemos, o mundo não vê, os homens não o veem. E por isso o homem sofre esta doença chamada inconformação. O inconformismo é a doença da humanidade, nascida da inconformação, por não ver. Repito que escreveu Allan Kardec:
para o crente, para o espírita, sobretudo, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um ponto. Ver. Este verbo me remeteu a uma obra fantástica de Pierre Teilhard de Chardin. Evidentemente que não vou falar sobre esta obra fantástica, o fenômeno humano. O primeiro capítulo tem por título Ver. Ver mais, disse Teilhard de Chardin, ver mais para ser mais. Ou ver ou perecer, e eu acrescentei, nas trevas. Eu fiz um acréscimo aí, passei zap para ele e perguntei se eu podia fazer ou poderia. Ele, perfeitamente, isto é o que eu digo. Ou ver ou perecer nas trevas da ignorância. E isto me remete, para eu concluir, à fonte viva, capítulo 1, ante a lição, 2 Timóteo 2:7. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Emmanuel selecionou este verso e botou ali no início de fonte viva. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E nos explica o que é considerar, é observar atentamente, levar em conta, para que nós possamos ver e entender. Acrescentei, ver e entender. Considera o que te digo e o Senhor te dará entendimento em tudo. E assim nós poderemos suavizar as nossas chamadas dores. Ah, meu Deus, disse alguém, está lá no livro Leon Denis, Problemas do Ser, do Destino e da Dor. Se a dor não existisse, seria preciso inventá-la para a felicidade dos homens. E nós às vezes a maldizemos. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece as melhores possibilidades de produção. Sim, a dor, escreveu Emmanuel, é a esponja bendita que varre as mágoas do mundo. É a esponja bendita. Mas mesmo assim, as almas sofrem, as almas se angustiam, as almas estão tristes, as almas estão queixosas, estão inconformadas. Oh, alma que vens de longe soluçando, rinde cantando anseios infinitos, sustenta os gritos e modera o canto, deixando o pranto triste dos proscritos. Esquece as velhas aflições sombrias, as agonias que não têm razão, deixa a ilusão que punge, que magoa, e alegra entoa o canto do perdão. Olvida as ânsias do egoísmo estreito, abre teu peito à imorredora luz, abraça a cruz das terrenais agruras, como venturas que te dá Jesus. Alma, que vês de longe soluçando, segue guardando o coração em paz, que o céu se faz do amor que renuncia e da alegria que a bondade traz. O céu se faz do amor que renuncia e da alegria que a bondade traz. Então, nós agradecemos o nosso irmão, Dr. Delfino da Costa Machado.